O Israel é lá de Nova Iguaçu, tem 49 anos de idade, 27 anos de periculosidade com PPP na mãozinha. Como ficará passando o PL42? No meu caso, abraço doutor, maravilha, eu vou aproveitar essa conversa do Israel sobre a questão da periculosidade com PPP na mão, para a gente fazer um histórico da questão da periculosidade, né? Do projeto de lei complementar aqui, que vai regulamentar a aposentadoria especial, que o pastor, né, pastor Eurico aí, tá de parabéns aí, tá de parabéns. O homem demorou, mas saiu um texto legal, tá? Saiu um texto legal. Ele manteve o texto, acrescentou um texto da Giovana de Sá, mas manteve. Ele conseguiu fazer um equilíbrio, conseguiu fazer uma justificativa. Então eu vou colocar para vocês aqui a essência, o resumo, tá? Do relatório aqui do pastor Eurico e o que mudou, a subemenda que ele fez, né? Porque ele fez uma subemenda no texto. E o que interessa para nós aqui, tá? Eu vou contar agora para vocês, tá legal? O resumo da obra, né? O que aconteceu? O que tá colocado? O que tá posto no texto? O que ficou, né? Então ficou algumas coisas, tá? Ficou umas coisas certas, né? A periculosidade. Muito bem, a questão da periculosidade, tá? Periculosidade, periculosidade, tá? Periculosidade. É importante entender que o INSS não reconhece a periculosidade desde 28 de abril de 95. Desde 28 de abril de 95, o INSS não reconhece. O INSS, ele não reconhece mais a periculosidade, tá? E aí o que acontece? Processo na justiça. Periculosidade, processo na justiça. Então, se você é vigilante, se você é eletricitário, que é o caso do nosso amigo, se você trabalha exposto à integridade física e à vida, durante todo esse período, 28 de abril de 95 para cá, o INSS negou, não nega. O INSS falou, não vou reconhecer mais. E aí teve processo na justiça, foi, e aí aconteceu o tema 1031, tá? Aconteceu o tema 1031. Tô falando aqui do vigilante, 1031. E tem o tema 534, antes ainda, o tema 534, dos eletricitários, tá? Então, 534, os eletricitários, o STJ falou o seguinte, o que o STJ disse? É possível reconhecer a periculosidade na atividade do agente nocivo elétrico, né? A eletricidade na atividade do eletricitário, e é possível reconhecer a aposentadoria especial dele, tá? Isso lá em 2013, olha bem, em 2013. E depois, o tema 1031 foi a vez do vigilante. O STJ reconheceu a atividade do vigilante, independente de uso de arma de fogo ou não. E agora nós estamos agarrados no tema 1209. O tema 1209 é o que vai reconhecer, vai determinar, vai definir a periculosidade como fator para a aposentadoria especial até a data de 13/11 de 2019. Por quê? Porque depois de 13/11 de 2019, nós estamos nas novas regras. Então, a periculosidade, até a data de 13/11 de 2019, vai ser decidida pelo tema 1209. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, né? Vamos colocar aqui, o Supremo Tribunal Federal, vamos colocar numa outra cor aqui, o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal disse? Ele disse que todos os processos de periculosidade vão ficar aguardando o tema 1209. Então, na hora que julgar o tema 1209, vai resolver todos os processos que estão parados, né? Escrevi aqui 2 vezes de propósito, tá? Todos os processos. Então tá lá. Então, se você é eletricitário, se você é frentista, motorista, qualquer outra atividade que o teu processo está sobrestado, você tem que acompanhar o tema 1209. O tema 1209 já não é mais só dos vigilantes. Ele é de todos os profissionais que estão expostos à periculosidade. Aí vem o seguinte, tá? Agora eu vou puxar aqui para dizer o seguinte para você. Depois de 13/11 de 2019, a aposentadoria especial, a questão da periculosidade, vai ser definida no projeto que é o chamado substitutivo, tá? O nome é esse mesmo, ó, é substitutivo, tá? Ele vem substituir, tá? Ele vem substituir aqui o 245, tá? E o 42, tá? O 42. O 245 veio lá do Senado e o 42 é o que estava já lá na Câmara. Tá? E a deputada Giovana de Sá, ela
lá na comissão do trabalho, ela pegou e fez esse texto. Ela pegou lá muito rapidamente, tá? De parabéns ela foi muito rápida. Ela pegou o texto, ela pegou os dois textos e fez um texto garantindo. O que ela fez? Garantindo aposentadoria aos 48 anos e mais 25 de idade, tá? Para os vigilantes, para os eletricitários, para os profissionais da saúde, para todo mundo. 48 e 25 para todos que estão expostos à insalubridade, tá? E à periculosidade, tá? Periculosidade. A periculosidade somente para quem? Somente para os vigilantes, tá? Para os vigilantes, para os guardas municipais, para os eletricitários, tá? É isso que ela fez, eletricitários. E o pastor Eurico colocou aqui ainda os motoristas de ambulância, tá? Colocou aqui os motoristas de ambulância, que eu acho que foi uma coisa errada, porque o motorista de ambulância, ele é insalubridade, ele lida com doentes, ele mexe com doentes, ele transporta doentes de ambulância. Então, motorista de ambulância não é periculosidade, motorista de ambulância, ele é insalubridade, tá? Legal? E ele explicou mais umas paradas ali dos guardas municipais, né? Ele parou ali, mas tudo bem, ele não mudou o texto, ele manteve 48 e 25, ele manteve aqui a aposentadoria dos mineiros de 45 com 20, mais 20 de trabalho, e colocou também aqui o subterrâneo, que é 40 e mais 15. Então, ele manteve esse texto, tá? E mais importante ainda, a renda mensal inicial. A renda mensal inicial é igual. Como é que é calculada? Ela vai ser 100% do salário de benefício. Então, ficou bom pra caramba aqui, ó. Então, você já sabe a renda mensal inicial, você já sabe o tempo, tá? Que tem que ser 48 mais 25, que é o caso que a gente está trabalhando aqui dos vigilantes, dos eletricitários, dos profissionais da saúde. A aposentadoria vai ser com 48 e 25, tá legal? Muito bem. É isso aqui. Agora, aonde que o bicho está pegando? O bicho está pegando nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto de você indicar que a periculosidade não existe mais, porque a periculosidade, depois do projeto de lei do PL 42 aqui ser aprovado, a periculosidade não vai existir mais, tá? Depois de 13 de 11 de 2019, a não ser para os vigilantes, para os guardas municipais, para os eletricitários, para os motoristas de ambulância que está colocado aqui. Só que esse texto agora, ele vai lá para a Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão Constituição e Justiça, ela vai pegar esse texto e vai colocar na Constituição. E na Constituição está bastante claro que não é possível, tá? Caracterizar por categoria profissional ou ocupação. Está bem expresso. Não é possível, é proibido caracterizar por categoria profissional ou ocupação. E o que os caras fizeram aqui? Os caras fizeram aqui uma caracterização. Eles caracterizaram aqui por ocupação, tá? E como é que eles estão fazendo isso? Eu fui lá olhar e o próprio relatório aqui está dizendo que é importante lembrar que quando deu a reforma da Previdência lá na data de 13 de 11 de 2019, foi feito um acordo para colocar os vigilantes, para ser contemplados os vigilantes, os eletricitários, porque tinha um movimento muito forte. E o texto original, sabe como é que era o texto original? O texto original é esse que eu vou mostrar aqui agora, tá? O texto original que estava lá no projeto de lei. O que está dizendo lá? O que está aqui? Ó? Olha que bonito que ficou aqui nesse preto aqui. Foi muito bom, hein? Ó. É vedado, é proibido a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios ressalvados nos termos da lei complementar, que é essa que está sendo discutida, é essa que o pastor Eurico acabou de fazer o relatório. A possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão da aposentadoria, exclusivamente o que? Em favor dos segurados. Que segurados? E agora que vem a parte importante, tá? Agora que vem a parte importante, ó. Cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, que é a insalubridade, prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. Vedado, quer dizer, proibido a caracterização por categoria profissional ou ocupação
e o enquadramento por periculosidade. No texto original, era isso que estava sendo colocado. E foi feita a discussão lá no dia 13/11, lá na data da aprovação. E foi feito um acordo que, quando fosse regulamentar, que é o projeto de lei complementar, iria ser contemplado os trabalhadores da periculosidade. E aí, o que fizeram? Eles tiraram essa parte final. E aí, como é que ficou o texto? Agora ficou desse jeito, o texto que foi aprovado. Então, eu vou ler aqui o texto que foi aprovado. O que foi aprovado? Cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então veja que eles tiraram o quê? Volte aquela partezinha final ali. Eles tiraram a parte do quê? A outra partezinha ainda. Eles tiraram a parte do quê? Eles tiraram o enquadramento por periculosidade. Vedados o quê? A caracterização por categoria profissional ou... Só aqui que foi. E eles tiraram o ocupação e o enquadramento por periculosidade. Então, quando eles tiraram o enquadramento por periculosidade, foi feito o acordo. Então, com base nesse acordo, é que eles estão propondo, né, que seja reconhecido, seja cumprido, né, aquele fato de que não vai haver, tanto que está dito aqui no artigo 15, foi mantido, tá? O exercício de trabalho em atividade ou operações perigosas, segundo a legislação trabalhista, não enseja a caracterização da atividade como especial. Então, eles cumpriram um pouco essa ideia. Ou seja, nós vamos proteger os vigilantes, os guardas municipais, os eletricitários, né, o motorista de ambulância que foi colocado aqui, né, mas fica tirado fora a periculosidade como fator para caracterizar a aposentadoria especial. Esse é o texto que foi aprovado, o texto que foi acrescentado, foi mantido, na verdade, o texto da Giovana de Sá, e com esse texto fica o quê? Fica equilibrado. Por quê? Porque os vigilantes, os guardas municipais e o eletricitário estava previsto nos dois projetos, no 245 e no 42. Então, se ele estava previsto nos dois, isso dá um peso bacana porque é o Congresso. É o Congresso que está aceitando isso. Então, eles vão fazer um ajeitamento lá na Comissão de Constituição e Justiça para ver se eles interpretam essa questão de forma diferenciada, tá? Então, o grande risco, que tem é de não passar aqui os vigilantes, os guardas municipais, os eletricitários e realmente a periculosidade não ser acatada como um fator. E isso vai gerar uma injustiça muito grande. Então, agora vai ter uma pressão muito grande também para o pastor Eurico. Vai ter uma pressão muito grande sobre os deputados da Comissão da Previdência, que vão votar isso, né, para poderem manter esse texto aqui, e ainda quem ficou de fora vai querer entrar para dentro, vai dar uma pressão, uma briga ali, vamos ver como é que vai dar essa votação, né, nessa audiência que vai acontecer, nessa reunião, né, que vai acontecer lá de votação. Vamos acompanhar, e o mês de agosto promete muitas emoções, e é claro, e é óbvio que nós vamos transmitir essa sessão especial lá de aprovação. Legal? Se você está chegando no canal, quer receber informações, quer ficar por dentro, quer saber o que fazer, como fazer, quando fazer, para você salvar sua aposentadoria especial, para você programar sua aposentadoria especial, para você saber qual é o seu salário de benefício, qual é a sua renda mensal inicial, então você vai se conectar comigo aqui, nesse telefone aqui, que a minha equipe vai estar de braços abertos aqui, esperando você para lhe ajudar, para lhe orientar, passar dicas, orientação do que, como e quando fazer. Legal? E a gente se encontra no próximo vídeo.